Fui agraciado com a responsabilidade de finalizar essa série. Como o Breno falou, teve muitas mensagens bem fortes aqui, pregadores muito bons. Isso aumenta um pouquinho o peso aqui, né, a minha responsabilidade. Mas eu creio que Deus vai dar graça, que o Espírito Santo vai conduzir e Deus vai falar com você. Amém? Vamos direto ao ponto, então. Quero começar a reflexão assim. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente se depara com situações que a gente vai precisar largar alguma coisa, vai precisar renunciar. Isso está na própria essência da vida cristã. Foi Jesus quem falou que aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Ele também falou que todos os dias você deve negar a si mesmo para poder segui-lo. Esse negar a si mesmo, ele é muito profundo e a gente vai trabalhar algumas implicações disso aqui hoje. Mas sendo bem direto com vocês, tem hora na nossa vida que a gente vai precisar largar coisas, largar lugares, largar pessoas, talvez largar até os seus sonhos pessoais. E não vai ser fácil. Obrigado, irmão. É muito difícil para a gente quando Deus pede para você abandonar justamente uma coisa que você ama. Dói, né? Dói no coração. Não é fácil. Talvez a gente não confia plenamente que quando Deus diz que aquilo que Ele tem para nós é melhor. Talvez a gente tenha inclusive que desapegar da nossa própria concepção do que a gente acha que é bom e acreditar que aquilo que Deus tem para fazer, ele pode ser muito melhor, ainda que seja completamente diferente daquilo que você estava esperando ou pensando. Enfim, tem hora que a gente tem que aprender a largar. E não vai ser fácil, vai doer muito o nosso coração. Mas às vezes é necessário e até melhor. Mesmo que a gente não entenda. Essa é a última mensagem de uma série de mensagens sobre as idolatrias do coração. A gente aprendeu aqui que idolatria não é só as imagens de escultura. A gente aprendeu aqui que idolatria pode ser até coisas boas que a gente coloca no lugar errado. Ou, para ser mais preciso, coisas boas que a gente coloca no lugar de Deus. A gente foi confrontado, igual o Breno já falou, sobre a idolatria do dinheiro, a idolatria das ideologias políticas, a idolatria do eu e até a idolatria dos relacionamentos amorosos. Hoje eu quero tentar trazer uma aplicação um pouco mais prática desse assunto e também falar um pouco da solução. Como que a gente resolve essa tendência do nosso coração de criar ídolos? Como que a gente resolve essa inclinação do nosso coração de pegar coisas, lugares, pessoas e colocar de Deus? Como que a gente resolve isso? Mas no fim da mensagem é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês. Então vamos lá, se puder abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos do 44 até o 46. Jesus contou a parábola da pérola preciosa e do tesouro escondido. 13, 44 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. A gente vai falar muito aqui sobre o reino dos céus.
ou o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele andava por todo lado pregando, chegou o reino de Deus. Ainda com Jesus, lá na oração do Pai Nosso, ele ensinou a gente a orar: venha o teu reino. E a gente está aqui numa igreja que chama Igreja Teu Reino. Então, o que seria esse reino de Deus? Para a gente começar a nossa reflexão. Bom, isso daria uma pregação só sobre isso. Tem várias perspectivas diferentes, dependendo do ângulo que você olha, tem uma perspectiva diferente. Eu vou fazer um pequeno resumo de uma perspectiva que eu acho bem interessante. O reino de Deus é Deus governando sobre todas as coisas e executando sua vontade no mundo. E ele originalmente criou o homem, o colocou sobre a terra, para que Deus pudesse governar a terra através do homem. É como se a humanidade estivesse cooperando com Deus e com seus propósitos. Essa introdução é importante para a gente pegar a ideia. Apesar da gente já estar acostumado com isso, mas a gente sabe que o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo. Esse plano original de Deus foi distorcido e foi bagunçado. E o pecado ele não só afetou profundamente o nosso relacionamento com Deus, mas ele afetou profundamente toda a criação de Deus. Então chega Jesus e começa a pregar dizendo: chegou o reino de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim: eu cheguei, agora Deus está fazendo algo novo. Deus vai começar a consertar esse mundo quebrado e caído. Deus vai começar a colocar tudo no lugar. O reino de Deus chegou. É mais ou menos por aí. Essa restauração completa de todas as coisas, desse mundo caído, desse mundo quebrado, ela vai ser 100% completa só quando Jesus voltar. Mas quando Jesus veio já a primeira vez, Deus já começou essa obra. Deus já começou esse trabalho através do Evangelho. Sabe, meu irmão, minha irmã, você fazer parte desse reino é a maior honra. A gente poder fazer parte disso é o maior privilégio que existe. O reino de Deus, igual a gente viu na parábola, é aquele tesouro, o maior tesouro que existe. Por ele, como a gente viu na parábola, vale abrir mão de tudo que for preciso. Principalmente porque no reino de Deus você conhece Jesus. Jesus é a manifestação visível e palpável de todos os planos e propósitos de Deus. Esse é o reino de Deus, o reino que converge todas as coisas para Cristo. Amém? Amém. Achei importante a gente estar numa igreja que chama Teu Reino, e a gente tem que ter uma noção do que é o reino de Deus, né? Eu gosto bastante dessa perspectiva. Então, voltando para a parábola, um homem, negociante de pérolas, encontrou uma pérola de tanto valor que ele foi lá e vendeu tudo o que ele tinha para ficar com aquela única pérola. Ou seja, adquirir aquela pérola valia a pena ele abrir mão de todo o resto. Porque ele tinha entendido que aquilo que ele tinha encontrado era muito mais valioso do que qualquer coisa que ele estava deixando para trás. É uma conta simples. Se eu encontrei algo que vale mais, por que eu não vou abrir mão de todo o resto? Percebe que é sobre abrir mão de algo por algo melhor, por algo mais valioso? Percebe que é sobre abrir mão de tudo, se for necessário, por aquilo, porque aquilo que você vai ganhar vale muito mais? Eu queria citar o apóstolo Paulo, porque ele entendeu bem isso. Quando ele fala do seu currículo na sociedade, ele tinha adquirido o mais alto nível na sociedade. Aquela posição, aquele status que todo mundo na época dele sonhava, ele tinha atingido. Mas depois que ele encontra Cristo, ele entende que tudo aquilo que ele tinha não era nada. Como ele mesmo disse, tudo aquilo que ele tinha antes de Cristo valia menos do que ser diante da maravilha de conhecer a Cristo. E ele doou toda a sua vida para Cristo. E não pensou duas vezes em abrir mão de todo o resto.
Ele entendia que encontrar Cristo e viver a vontade, os planos de Deus para nós era algo extremamente mais valioso. E a gente entenda isso também, amém? Vocês estão aqui? Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Qualquer sacrifício que você fizer em favor de Deus, vale a pena. Porque Cristo, o próprio Cristo, e a vontade de Deus para nós é aquela pérola mais preciosa lá da parábola. Vale a pena renunciar o que for preciso. Vale a pena mudar de vida. Vale a pena abandonar o pecado. Vale a pena negar a si mesmo e até seus sonhos particulares, se for preciso. Vale a pena reestruturar toda a sua vida, se for necessário, para viver aquilo que Deus tem para você. Ainda que seja difícil, vale a pena. Cristo é a pérola mais preciosa. Vale a pena mudar o que for necessário, ou abrir mão do que for necessário por Ele. Amém? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Todo mundo pensa assim? Amém. Mas por que a gente tem tanta dificuldade? A resposta é justamente o tema dessa série de mensagens. Isso aqui foi uma introdução até chegar no tema. A razão da gente ter tanta dificuldade de, às vezes, renunciar a coisas por Deus é porque nós somos idólatras. E nós não amamos a Deus do jeito que devia ou do jeito que a gente acha que ama. E eu acho que esse é o ponto. Talvez a gente não ama o Senhor o suficiente. Até diz que ama, acha que ama, mas na prática, na hora de provar o seu amor, não faz aquilo que Deus está pedindo. Talvez tem coisas mais importantes na sua vida do que o próprio Deus. E essa é a essência do pecado, da idolatria. Como já foi dito aqui, até coisas boas podem se tornar ídolos no nosso coração se estiver no lugar errado na nossa vida. Já foi falado bastante, mas eu acho que vale o lembrete para fechar. Quando algo se torna a coisa mais importante da sua vida, quando a sua vida passa a girar em torno daquilo, quando algo se torna a razão da sua felicidade, a base da sua segurança, isso já tomou o lugar de Deus no seu coração. E a gente faz isso até com coisas boas. Coisas que seriam bênçãos se tivessem no seu devido lugar. Eu não vou pedir para a gente ler, para a gente não perder muito tempo, mas em Lucas 14, Jesus conta uma parábola, e nessa parábola a gente começa a pegar algumas desculpas que as pessoas costumam usar para trocar Deus por outras coisas. Um homem, ele comprou um novo campo. E isso é uma bênção maravilhosa, não é? O outro adquiriu novos bois para sua fazenda. Ou seja, prosperidade na vida dele. Isso é bom também, não é? O outro acabou de casar e queria aproveitar aquele momento. E que bênção que é o casamento, não é? Tudo isso é bênção e glória a Deus por tudo isso. Mas o problema é que essas coisas, mesmo sendo boas, mesmo sendo bênçãos, elas podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. E se torna mais importante para nós do que o reino de Deus. São coisas naturalmente boas, mas tomou a centralidade da sua vida. A consequência disso para aqueles homens lá da parábola foi muito triste. Eles ficaram de fora do reino de Deus. Eles ficaram de fora da ceia final. Porque eles escolheram outras coisas que até eram boas, que até eram bênçãos, mas talvez eles amavam essas coisas mais do que amavam a Deus. Se Deus não for o amor maior do seu coração, você não vai ser capaz de abrir mão de nada por Ele. Você vai negar. Como esses homens da parábola, vai arrumar um monte de desculpa, vai fechar seu coração e vai negar. A verdade é que aquilo se tornou mais importante para você do que o próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você lê a Bíblia, você sabe que isso é verdade. Deus é um Deus que derruba altares.
Se ele vê um altar de idolatria, um amor maior no seu coração, geralmente ele vai pedir exatamente aquilo. Porque exatamente essa é a sua fraqueza, exatamente ali é onde você precisa ser tratado e ser corrigido. Quero trazer aqui, lembrar a história do jovem rico. Foi assim com ele. Todo mundo conhece a história do jovem que chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: guarda os mandamentos. Aí aquele jovem achou que estava se dando bem, Josimar. E ele falou assim: mas isso eu já faço, desde criança. Só que ele não sabia que faltava uma coisa. Ele não sabia que ele tinha um ídolo no coração dele. E Jesus aproveita aquele momento e toca direto na ferida. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue. Imagina o susto daquele jovem. Meu Deus, por que ele está falando isso para mim? Por que para mim e não para os outros? Porque era justamente nesse ponto que ele precisava ser tratado. Porque ele tinha um altar idólatra no coração dele. Ele amava mais os seus bens e as suas riquezas do que o próprio Deus. Ele não estava disposto a abrir mão de nada, nem mesmo por Deus. Ele tinha Jesus ali, de carne e osso, na frente dele, o próprio Jesus pedindo, e ele fechou o coração, e ele negou, porque tinha um altar idólatra no coração. Quando Deus decide colocar as coisas no devido lugar, geralmente isso vem de uma forma bem dolorosa. Vem com a nossa disposição para ter que renunciar a algo que a gente ama muito. Justamente aquilo que torna o seu Deus, que se transforma num altar idólatra no seu coração, é justamente isso que muitas vezes Deus vai pedir você para renunciar. Aquilo que o coração da pessoa mais ama, ou seja, aquilo que tomou o lugar de Deus no coração, é exatamente aquilo que Deus pede para abrir mão. Só dessa forma Deus volta a ser o centro e a coisa mais importante da sua vida. Só assim você prova o seu amor por Deus, renunciando os ídolos e os altares do seu coração. Só assim Deus derruba os altares e volta a ser o centro da sua vida. Amém? Amém. Bom, o Breno já falou bastante sobre isso, e falou muito bem, mas eu preciso trazer um exemplo, uma ilustração para tudo isso que a gente está falando, e como a gente está no culto de jovens, eu acho que faz sentido eu falar mais um pouquinho sobre relacionamentos, sobre a idolatria do romance. Como o amor e o romance, coisas que são naturalmente boas, mas que quando praticados, sem maturidade, sem limite, ele se torna mais maldição do que bênção na vida de muita gente. Quem está há muito tempo na igreja já viu isso acontecer bastante, né? Tim Keller fala muito disso, a idolatria do amor e do romance, como o Breno já explicou isso algumas semanas atrás. É um relacionamento que não é da vontade de Deus, algo que te tira da presença de Deus, ou talvez um relacionamento que te faz até mal. Mas você se apega aqui. É uma idealização fantasiosa, um suposto amor. Verdadeiro amor tudo sofre. Essa visão fantasiosa do amor sofredor, dos filmes de romance da Disney. Eu tinha feito uma exposição um pouquinho mais comprida, mas eu tive que cortar, então eu só vou falar uma coisa. Não precisa citar 1 Coríntios 13, que 1 Coríntios 13 não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esse amor romântico, idealizado, que eu vou me colocar numa posição de sofrer tudo, de aceitar tudo. 1 Coríntios 13 não tem nada a ver com isso. Toda a ideia da carta é Paulo corrigindo problemas de relacionamento na comunidade, um com o outro, as divisões, os problemas, as intrigas. E aí ele vem e coloca o amor fraternal como a solução para acabar com todas aquelas divisões. Não está nem pensando em relacionamento, e muito menos em você se submeter a um relacionamento ruim, porque o verdadeiro amor é sofredor. Não. Isso aí a gente pegou, foi dos contos de fada. Isso não tem nada a ver com a realidade.
E aí você acha que em nome desse amor vale a pena continuar preso a algo que inclusive é ruim para você. Talvez o amor se tornou para você mais importante do que o próprio Deus. Talvez manter um relacionamento ou começar um relacionamento dos solteiros se tornou a coisa mais importante da sua vida. Igual o Breno já bateu bastante em nós aqui umas semanas atrás. Então, como a gente já viu agora há pouco, quando Deus identifica um ídolo no seu coração, na hora de tratar com você, Ele vai precisar destruir esse ídolo. Ele vai precisar derrubar esse altar. Deixa eu te falar uma coisa. Dificilmente Deus vai quebrar os ídolos do seu coração sem quebrar seu coração junto. É ligado demais. Uma coisa é ligada demais na outra. Para Deus derrubar altares do seu coração, se você tem questões nesse sentido, às vezes tem propósito de Deus nos corações partidos. Além de Deus estar tentando te ensinar algo com essa dor, porque o coração partido sempre tem uma lição. Mas talvez além dessas lições, é possível que Deus esteja tentando derrubar altares idólatras no seu coração, exageros. E para isso, muitas das vezes, Ele vai deixar o seu coração se despedaçar junto. E isso não é castigo de Deus. Deus não é mau. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando diz que a disciplina de Deus é sinal do seu amor. Amém? Mas muitas vezes Deus só consegue tratar a gente no sofrimento, na dor. É Deus derrubando altares idólatras no nosso coração. E desculpa a minha sinceridade, não tenta se enganar, tentando se convencer, não, mas sim, Deus é tudo de mais importante na minha vida. Muitos de nós não pensaria duas vezes em trocar o nosso relacionamento com Deus por esse amor. Você não pensaria duas vezes em abrir mão da vida que Deus sonhou para você e tem te chamado para viver, em troca de viver esse romance. No fundo você sabe disso. Não todos, obviamente. Mas muitos de nós não abrem mão de um relacionamento. Mesmo você sabendo que esse relacionamento não é de Deus. Ou mesmo quando o relacionamento é ruim para você. Eu estou na igreja já faz 19 anos. Eu posso afirmar que isso é uma das coisas que eu mais vi acontecer, principalmente entre os jovens. Você não pensa duas vezes e simplesmente larga tudo para viver essa fantasia que você tem na sua cabeça. A idolatria dos relacionamentos fantasiosos e idealizados. Já chega com essa parte? Tem gente que perde a presença de Deus pela carreira, pelo dinheiro, pela fama, pelo relacionamento, ou simplesmente por prazeres momentâneos e carnais. Outros trocam a presença de Deus pela bebedeira, pela baladinha, pelas drogas, para viver uma vida de promiscuidade, deitando com todo mundo, pulando de um relacionamento vazio para o outro. Tudo em nome do prazer. Tudo é prazer, prazer, prazer. É a idolatria do eu e do prazer. Eu. Como o pastor Reinaldo falou semana passada. Prazer, prazer, prazer. Isso tem até um nome, chama hedonismo. Aí a pessoa troca a presença de Deus, troca o reino de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma vida muito mais digna e muito mais feliz na presença de Deus, para preencher com essas coisas que na verdade nem preenche o vazio do coração e nem te faz feliz de verdade. Será que a gente não percebe que a gente está trocando a presença de Deus por coisas tão pequenas, tão vazias e muitas das vezes até banais? Por que será que a gente se sente tão à vontade de perder a presença de Deus, de ficar de fora do reino de Deus, mas nas outras coisas a gente não perde? As outras coisas a gente luta por elas, se agarra a elas, não abre mão. Mas quando o assunto é perder a presença de Deus, ficar de fora do reino de Deus, dos planos de Deus, parece que a gente não
não liga muito. Por que será? Porque essas coisas se tornaram ídolos no nosso coração. Porque essas coisas dominam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Na verdade, você é um escravo e nem sabe. Você nem tem mais vontade própria. Na verdade, muita gente vive em função do seu ídolo. O seu ídolo, ele te domina. Porque a gente ama essas coisas mais do que ama a Deus. E se eu e você não estivermos dispostos a renunciar a coisas por Deus, abandonar a vida de pecado, parar de insistir numa vida completamente diferente daquilo que Deus tem para nós, se você não consegue nem pensar na possibilidade de mudar algo em você, se corrigir em algo, porque talvez você ama isso, ou ama essa sua vida, ou ama a si mesmo, mais do que você ama a Deus. E é por isso que você não entrega aquilo que Ele está pedindo. Nós, se nos identificarmos com isso hoje, a gente precisa se arrepender. Amém? Aqui, a gente não tem problema de falar de arrependimento, não, né, galera? Porque é o caminho. O caminho é o arrependimento. Talvez tenha muitos pecados que a gente precisa se arrepender, mas o principal deles é de quebrar o primeiro mandamento. Então, o mandamento de amar a Deus de todo o nosso coração, força, mente, mais do que qualquer outra coisa. Talvez esse seja o primeiro pecado que a gente tem que se arrepender todos os dias, ainda que tenha outros. Se a gente for pensar bem, a gente quebra o primeiro mandamento provavelmente todos os dias. Sabe, Deus tem que ser aquela pérola mais preciosa. Você está disposta a abrir mão de tudo que for preciso, para viver na presença dEle, para viver os planos e a vontade dEle. E sabe, um sinal, uma prova de amor que você pode dar para Deus é exatamente fazer aquilo que Ele está pedindo, ou entregar aquilo que Ele está pedindo para entregar. Mudar seu comportamento e a sua vida exatamente como Ele está pedindo para você fazer. Essa vai ser a maior prova de amor a Deus. Você não prova seu amor sendo uma pessoa religiosa, ajudando na igreja, servindo em todos os ministérios, cantando, dançando ou chorando, não. Você prova seu amor obedecendo. Prova seu amor fazendo o que Deus está pedindo para fazer. Ainda que seja difícil, mas por amor a Deus, você vai lá e faz. Queria convocar cada um aqui. Mostra para Deus que Ele é o mais importante. Mostra para Deus que o seu amor não é só de boca para fora, ou não está só nas canções durante o culto. Mostra para Deus que Ele é sim a pedra mais valiosa. Mas você só vai fazer isso se você realmente amar a Deus de todo o seu coração. E se não for o caso, a gente precisa se arrepender. E a gente está quebrando o primeiro e mais importante mandamento, segundo o próprio Jesus. Talvez a gente esteja numa relação de idolatria com o ídolo que a gente criou no próprio coração. E que a gente possa pedir o Espírito Santo para mudar nosso coração. Amém? Bruno, eu aprendi com o Luiz Lucano a dividir a mensagem. Introdução 1, introdução 2, desenvolvimento. Agora a conclusão, depois a conclusão 2, mas já está quase chegando no fim. Conclusão número 1, como que a gente resolve isso? Prometi isso lá no começo. Como que a gente resolve? Se puder abrir Salmos 27, Aninha. Quem puder abrir Salmos 27, só quero prestar atenção na versão. Versículo 4. Aninha, você consegue achar uma que não tem bondade, e ao invés de bondade está escrito beleza? Por favor. Beleza. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Talvez esse desejo aqui, expressado nesse texto, seja um dos mais belos e mais profundos
dos Salmos. Está com sono, irmão? Está acabando. Está acabando. Olha só o que ele fala. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Só quero destacar que tem a sua responsabilidade de buscar. E olha o que ele pede. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, um profundo desejo por Deus. Mas a declaração principal que eu quero destacar aqui, que Davi diz, aleluia, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Vamos refletir um pouco nisso? O que seria contemplar a beleza de Deus? De maneira bem simples, eu aprendi com Tim Keller, eu descreveria assim: contemplar a beleza de Deus significa perceber a beleza que existe em Deus e sentir prazer naquela experiência. Olha só, é mais do que perceber algo e armazenar uma informação na sua mente. Isso a gente faz o tempo todo no dia a dia. É a nossa percepção comum. Um exemplo, eu posso olhar para qualquer um de vocês aqui, perceber que você está aqui, ver como que você está, o que você está vestindo, e eu guardo essa informação na minha mente. Isso é a nossa percepção comum que a gente tem o tempo todo, todos os dias no dia a dia. Mas se contemplar a beleza de Deus vai além disso. Vai além de armazenar uma informação sobre Deus na sua mente. É mais do que isso. É sobre perceber a beleza, sobre perceber algo sobre Deus. Você está encantado com aquilo. Seu coração realmente sente prazer naquela experiência. Por exemplo, imagina você viajar para um lugar muito bonito. Aquele cenário que é cena de filme criado no computador. Pensa em Avatar. Quem já viu Avatar? Todos. Aquele cenário lindo, maravilhoso. Você assistindo o filme é só uma informação. Agora imagina você lá. Você está vendo tudo aquilo com seus próprios olhos. Está contemplando aquela paisagem. Aquilo não é somente uma informação. Aquilo é tão belo, é tão especial que te encanta. Ele literalmente gera reações emocionais dentro de você. Talvez você se sente feliz, talvez você se sente em paz, talvez você se sente encantado. Não é só uma informação guardada na sua mente, você sente a experiência. Ou também imagina quando você escuta uma música que você gosta muito, põe no talo aqui no fone, aí aquilo mexe com você. Talvez você arrepia, fica feliz, se emociona. É sobre isso, é essa experiência de contemplar algo que é tão belo, que te impressiona, que te surpreende, mexe com você. Muitas das vezes essas experiências, elas mudam algo no seu coração. Porque não é só uma percepção comum, não é só uma informação que você guardou na sua mente. É algo que vai mais fundo, é algo que mexe lá dentro. Quem está entendendo? Amém? Está fazendo sentido? Amém. Eu sei que pode parecer um pouco emocionalista demais, e eu pessoalmente tenho um pouco pé atrás com experiências na igreja que são muito emocionais ou que são só emocionais. Mas a gente precisa falar disso porque é justamente esse o significado dessa palavra que foi usada aqui. Não é somente você olhar algo e reconhecer, é sobre contemplar, é sobre se encantar, é sobre se surpreender, é sobre o seu coração realmente se conectar com aquela experiência. Amém? Você precisa buscar a Deus de todo o coração para poder conhecer a Deus profundamente. E quando você conhecer a Deus profundamente, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer ou pelos benefícios que você vai tirar dessa relação, mas buscá-lo realmente querendo conhecê-lo. Quando você fizer isso, seu coração vai se maravilhar. Algo muda dentro de você. E você vai parar de usar Deus só para conseguir coisas ou para realizar seus sonhos. E você vai perceber, você vai reconhecer que Deus em si mesmo
Ele já é o maior tesouro, ele já é o maior presente. E seu coração vai aprender a ter prazer nele. Vamos ser sinceros, não é fácil. Com certeza não é fácil, porque a gente costuma ser tão autocentrado. A gente geralmente está só preocupado com os benefícios que a gente vai tirar das nossas relações, inclusive com Deus. Então é sim um pouco difícil a gente mudar essa percepção que a gente tem de Deus para uma percepção menos egoísta, menos focada em mim e no que eu vou receber, mais focado nele, no que ele é. Mas é isso que o nosso coração tem que desejar e buscar, amém? E eu creio que tudo isso é a única forma da gente realmente vencer as idolatrias do nosso coração. Isso só vai acontecer quando o seu coração se encantar com a beleza, com a glória, com a majestade, com a santidade, com a profundidade do amor de Deus. Só então, só quando isso acontecer, você vai largar os outros encantamentos, porque encontrou algo que te encanta mais. Vai se libertar da prisão dos outros amores, porque agora você encontrou um amor maior. Sua vida vai deixar de girar em torno de coisas e pessoas, porque você conheceu finalmente um tesouro maior e algo que realmente dá significado na vida. Conhecer e se encantar com a beleza de Cristo é a nossa única solução para esse problema. Esse é o caminho para derrubar os altares do coração sem ter que passar por sofrimentos e corações partidos. Busca isso de todo o seu coração. Amém? É questão aí. Mas beleza, talvez você pergunte assim, como que faz isso? Onde que eu acho essa beleza de Deus? E aqui é que eu quero pregar alguns insights do dia inteiro. Olha só, no texto que a gente leu, o salmista cita o templo de Deus. Isso é importante por um detalhe bem específico. O templo era um lugar que eles iam para fazer sacrifícios a Deus. Principalmente o sacrifício para perdoar pecados. Então eles iam no templo para receber perdão e se reconectar com Deus através dos sacrifícios. Eu nem quero que você pense muito no que a gente vive, a experiência da igreja, porque não é sobre isso. Claro que tem algo maravilhoso sobre Deus acontecendo. Cada culto, Deus se manifestando aqui. Isso é maravilhoso e com certeza Deus se manifesta e a gente aprende muito dele. E a gente deve buscar isso, essa experiência da igreja. Deus se manifesta aqui, você crê nisso? Amém? Amém? Só que é mais do que isso. É um pouco mais profundo. Porque quando ele está falando do salmista ir até o templo, a conotação que tem é essa, de buscar reconexão com Deus, porque o templo é o lugar que eles levavam os sacrifícios, e o sacrifício perdoava o pecado, e o pecado perdoado ele se reconectava com Deus. A ideia é que a manifestação da glória e da beleza de Deus ela está diretamente ligada ao ritual de sacrifício, porque os sacrifícios perdoavam o pecado e reconectavam com Deus. E tem uma glória, tem uma beleza muito profunda que às vezes a gente não percebe nisso. Mas a gente também sabe que o sacrifício do Antigo Testamento, eles eram só uma pequena amostra que Deus faria de uma maneira muito mais completa, muito mais perfeita, algumas centenas de anos depois, na pessoa de Jesus. A gente sabe que os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. E, gente, esse aqui é o ponto principal que eu quero que cada um entenda. Deus mandar Jesus, seu Filho, o próprio Deus caminhando entre nós. Esse Filho que não tinha nenhum pecado, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar no terceiro dia, subir ao céu para governar todas as coisas junto do Pai e prometer que iria voltar para consertar esse mundo quebrado, para colocar todas as coisas no devido lugar e enxugar pessoalmente cada lágrima que desce dos olhos daqueles que choram. Tudo isso, esse enredo
é a coisa mais profunda e mais bela sobre Deus e sobre o agir de Deus e sobre o amor de Deus e sobre a vontade de Deus. Faz sentido isso? Amém? A gente precisa perceber a profundidade e a beleza que existe em tudo isso. Ou seja, você nunca vai compreender a profundidade do amor pela sua vida. Nunca vai realmente se apaixonar com o cuidado que Deus tem por você. Ou nunca vai conseguir perceber a beleza em tudo que Deus já fez e ainda faz por você, sem olhar para Jesus crucificado na cruz por mim e por você. Amém? Houve algum problema sua? É ali na cruz a manifestação perfeita e completa de toda a beleza de Deus. E dia que o nosso coração realmente compreender a profundidade disso, a gente vai perceber a beleza de Deus, o tamanho do seu amor. Então, a gente vai realmente começar a ter prazer, aquele encantamento que vem da contemplação, e não só uma informação sobre Deus na mente. Então vamos fazer como Davi, vamos buscar isso de todo o coração. Quem quer essa experiência? Só assim a gente vai derrubar os altares idólatras do nosso coração. Conclusão número 2. Pode até subir quem for do louvor ou alguma coisa. Eu quero encerrar, mas eu quero fazer esse apelo. Seja o que for, presta atenção, gente. Seja o que for que Deus estiver pedindo, ame a Deus de todo o seu coração e ame a Deus o suficiente para entregar. Seja o que for, seja um pecado, seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja um emprego, talvez seja o seu estilo de vida que você tanto gosta, ou talvez seja o orgulho do seu coração. Vale a pena renunciar e buscar viver a vida que Deus tem para você. Uma vida muito mais digna e realmente feliz. Por mais que seja difícil, toma essa decisão hoje de buscar a vida que Deus tem para você. Deus vai ficar muito feliz, vai valer a pena. E no fim, quem ganha sou eu mesmo, é você mesmo. Quem ganha com tudo isso é impressionante a graça e o amor de Deus, velho. Quem ganha com tudo isso é nós. Os beneficiados é a gente mesmo. Mas fica a pergunta: você ama a Deus o suficiente para soltar o que Ele estiver pedindo? Ou vai deixar essa outra coisa, ou talvez até uma pessoa, ser o seu Deus? O jovem rico não fez o que tinha que ser feito. Ele não entregou o que Jesus estava pedindo. Quem perdeu foi ele mesmo. Talvez tenha perdido até a sua alma. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois. Mas talvez ele tenha perdido até a sua alma. Você vai ser quem nessa história? Se você percebeu, entendeu que precisa se consertar em algo com Deus, faz isso hoje. Não deixa para amanhã. E o caminho está em Marcos 1,15. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério anunciando o reino de Deus. E o caminho para esse reino, ou a porta de entrada para esse reino era crer no Evangelho e se arrepender. Jesus, o Filho de Deus, um homem puro, completamente inocente, deu a vida dele numa cruz para salvar a mim, para salvar você e reconectar a gente com o nosso Deus. E criar a porta de entrada para o reino de Deus. E tudo que você precisa fazer é se arrepender, é tomar uma decisão hoje de consertar a sua vida diante de Deus. Se consertar dos seus maus caminhos, largar, seja o que for que Ele estiver te pedindo, que não agrada a Ele ou que te tira da presença dEle. É o arrependimento. Em segundo lugar, canalizar toda a sua fé no sacrifício de Jesus na cruz. Entendendo que Ele morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E é exclusivamente através do sacrifício dele que a gente é aceito por Deus. Não existe outro caminho. Essas duas coisas, essa fé no Cristo que foi crucificado, combinada com esse arrependimento, essa decisão de consertar a sua vida, largar coisas que Deus está pedindo para largar, essas duas coisas juntas
são elas que vão conectar a gente novamente com Deus. E com a graça e com o amor que Ele tem pela nossa vida. Mas quem decidiu você, crê no Evangelho, se arrependa e comece hoje mesmo uma vida nova com Deus. Amém? Amém. Se você pudesse colocar de pé, a gente vai orar e logo depois os irmãos já podem ministrar. Depois da gente orar, a música é aquela mesmo? Depois da gente orar, coloca seu coração, porque essa música, essa canção, esse louvor, ele faz todo sentido com tudo isso que a gente está falando. E eu acho que é uma boa forma da gente encerrar essa série que Deus falou tanto no nosso coração, espero que tenha falado hoje também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração, eis aqui a vida e o coração de cada um aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações, nos confrontando, abrindo os nossos olhos, quebrantando o nosso coração, mostrando o nosso pecado. Que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, Pai. Continue abrindo os nossos olhos e continue nos ajudando, Senhor. Me ajuda com as minhas fraquezas. Ajuda meus irmãos e irmãs com a fraqueza de cada um. Nos ajuda a quebrantar nosso coração na presença de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos dá a força necessária para mudar de vida, para consertar nossos caminhos, ou para simplesmente largar aquilo que Deus está pedindo para largar. Coloca a coragem, a força e a sabedoria do Senhor nos nossos corações. Senhor, nessa noite vidas sejam mudadas, corações sejam quebrantados. Que a mente e o coração daquele que está preso em algum pecado, em algum vício, em algum ídolo, que haja libertação. Pai, a Tua palavra foi exposta, que o Teu Espírito possa agir, que o Teu poder possa se manifestar, mudando vida, mudando corações aqui nessa noite. Eu com Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a enxergar Cristo como a gente nunca enxergou, a enxergar a beleza, a profundidade do amor e da graça de Deus, e faz nossos corações se encantar de novo, Espírito. Faz nossos corações se apaixonar de novo pelo nosso Deus. Nos ajuda a ser diferente. Nos ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a sair dessas portas hoje com um coração diferente, com uma mentalidade diferente, com um coração realmente desejando o Senhor. Coloca desejo pelo Senhor nos nossos corações. Como tinha um desejo profundo no coração do salmista, coloca esse desejo nos nossos corações, Espírito. Que cada um saia daqui fortalecido, renovado, transformado e com o coração, a vida totalmente rendida ao Senhor, Pai. É o que eu te peço para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer o tudo que Tu és. Tudo que tenho eu aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
Precioso Jesus, eu amo som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Encontrei o bem mais precioso, mas não. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Irmãos, chega essa palavra, coloca ela no seu coração. Como você antes disse aqui, nosso Deus é especialista em derrubar lugares. E mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que a gente chore um pouquinho, vai valer a pena. Vai valer a pena. Bom, lembra de Pedro, lembra de Paulo, lembra de Moisés, lembra de todos os homens que andaram com Deus, todos os homens que abandonaram tudo para seguir os caminhos do Senhor. Irmão, ninguém abandona tudo por algo ruim. Ninguém abandona tudo por algo que não seja bom. Melhor dizendo, ninguém não abandona tudo por algo que ainda seja melhor do que tudo aquilo que já experimentou. Toma essa decisão no seu coração. Decida se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Eu te garanto, meu irmão, vai ser a melhor decisão da sua vida. Ah, mas eu já me converti, eu já me entreguei a Jesus. Se entrega mais. Tem mais. Você pode ir mais fundo. Deus tem coisas maiores ainda para você viver na presença dele, irmão. Faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, então nós estamos aqui encerrando as 7 mensagens da Fantástica Palavra de Ídolos. Tem alguém fazendo aniversário? Essa semana, semana passada? Ou a semana que vem agora? Tem alguém? Não? Olha só, Deus está vendo, hein? Glória a Deus. Bom, a gente vai orar aqui para encerrar. Antes de tudo, te peço, vai orar rapidinho, não fica aí, vamos ter um momento de comunhão. Quem sabe, nem combinei nada com minha esposa, não, mas quem sabe a gente pede alguma coisa aí, come alguma coisa. Não sei, ver se é a cara dela, se ela vai achar tudo. Mas vamos ter um momento de comunhão aí, quem sabe, a gente conversa um pouquinho. E outra coisa, eu vou fazer um outro pedido para você. Você que joga e não gosta de tirar foto, né? Pelo menos não se comum a tudo. Mas, acabando aqui no culto, vamos tirar uma foto rapidinho todos nós juntos, para a gente celebrar esse encerramento dessa série. E eu creio que vai ficar marcado na nossa vida essa série de mensagens também. Então, vou orar aqui para a gente encerrar, mas fica aí, por favor, a gente vai estar continuando aí. Feche seus olhos, estenda suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um de vocês. A igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor Jesus. Benedito. Aleluia.